Então, ó, muitas das técnicas de colorização digital que você pode utilizar, uma delas, a gente pode trabalhar com os tons de cinza para ser a própria cor. Então, se você já tem uma imagem onde ela tem tons de cinza, você pode usar ela para ser colorido depois. No caso do preto, é uma cor pura, então eu não consigo colorir o preto puro, né, 100%. Vou colocar aqui. Olha só, aqui eu tenho o cinza, aqui eu tenho o preto. Com o Hue Saturation aqui, por exemplo, ó, quando eu clico na opção Colorize, olha lá, ó, eu consigo colorir o cinza, mas o preto não. Então, se eu tenho tons de cinza, eu consigo dar tonalidade de cor através de efeitos do próprio Photoshop. Olha lá, ó. O preto é uma cor neutra, cor pura, ela não se mistura, ela não vai se transformar em outra cor, porque ela é sombra. Entendeu? Ela é 100%, então ela que domina. A mesma coisa o branco. Tá? Já o cinza é o meio termo, é entre os dois. Então você consegue dar as tonalidades aqui, ó, através do Hue Saturation. No caso dessa imagem aqui, eu posso utilizar esse cinza ao meu favor, para dar as tonalidades de azul que eu preciso. Tá certo? Agora, antes de começar a colorir esse tipo de imagem, a gente tem que fazer preparação. A preparação para a colorização digital é bem interessante, porque funciona de várias maneiras. A gente pode usar máscara para poder colorir, posso usar seleção para poder colorir, posso usar vários layers para fazer a colorização. Isso vai depender muito do seu workflow, de como você vai gostar de fazer isso depois. Tá? Uma maneira, já vi várias pessoas fazendo isso, vários workshops, onde a pessoa, por exemplo, para poder colorir, ele determina primeiro cada parte que ele vai colorir da imagem. Então, por exemplo, ele dividiria esse personagem aqui em partes de seleção. Ele pode fazer isso de duas formas. Ele pode criar seleções, salvar essas seleções. Por exemplo, ele vai criar aqui uma seleção para o rosto. Ele vai aproximar lá, vai pegar a ferramenta laço, vai selecionar aqui o rosto. Certo? Aí fazer a seleção lá. E aí, quando ele quer que essa seleção fique guardada, para ele poder reutilizar essa seleção depois, você pode usar aqui o Select, Save Selection. Eu coloco lá. O que acontece? Quando eu precisar dessa seleção de novo, eu, por exemplo, sair da seleção, aqui, ó, dá um Ctrl D. Sair da seleção, eu quero selecionar de novo lá, Select, Load Selection, vai ter aqui, ó, rosto. Quando eu clicar, ele já vai selecionar para mim. Essa é uma maneira. Né? Agora, existem outras maneiras também de fazer a seleção do rosto. Ou de partes. É você pintar em tons de cinza também. Vai pintar cada parte num tom de cinza mais claro, mais escuro, e depois se seleciona usando a própria canetinha. Eu, particularmente, prefiro já pintar de cara. Fazer seleção e ir pintando, tá? Mas eu estou falando que eu já vi várias pessoas fazendo de várias formas diferentes. Então, background eu vou manter. Eu vou dar um Ctrl J aqui para criar um layer, onde eu vou chamar ele de traço, ou contorno, né? Então, eu vou fazer esse duplicado aqui. Vou desabilitar o background. O background eu vou deixar só como backup, tá certo? Vou criar um layer novo, Ctrl Shift N. Esse layer novo eu vou chamar de cor. Aí você pode chamar de cor base, sombra, luz, o que você quiser, se você quiser dividir. Se você quiser fazer tudo em um único layer, chama de cor. Aqui agora, eu vou trabalhar o contorno, por quê? Notem que, como ele foi feito à mão, no papel, depois foi escaneado, alguns resquícios de papel ficam aqui. Por exemplo, sujeiras, né, são as sujeirinhas, as manchinhas. Então, vou dar uma limpada nesse desenho antes de começar a colorir ele.
essa limpeza que eu faço, na realidade, não é só apagar o que tá errado, ou etc. É você deixar os contornos mais firmes também. Se você olhar aqui, ó, o preto ele não está muito marcado. E esse contorno ele foi feito para ser bem definido. Né? Se você quiser tirar, dá para tirar ele também. Mas vamos respeitar o desenho do artista e vamos usar, inclusive tem o nome dele aqui. Eu não sei, eu não vou poder dar o crédito perfeito. Depois eu vou olhar de quem que é a arte. De qualquer forma, com a borracha mesmo, ou na realidade eu não vou usar a borracha para não deixar transparente, tá vendo? Então, aqui eu vou usar o princípio da pintura já. Então, em vez de apagar, eu vou pintar de branco essas manchinhas. Tá? Todas as manchinhas que eu ver aqui, eu vou pintar de branco. Ok? Aqui em volta do contorno. Pintar, é claro, em volta aqui, né? Lembrando que não usar um pincel muito suave também, para não manchar. Vou deixar aqui mais duro. Sempre usar o zoom, poder não danificar o contorno. E se quiser precisão no mouse, pode apertar o Caps Lock. O Caps Lock ele desliga a bordinha. Aqui, ó, vou tirar umas manchinhas que tem em volta. Tá? Agora, se você quiser fazer os contornos ficarem mais escuros, o que eu vou fazer aqui? Vou usar Levels. Então, vou pegar aqui, ó, Image Adjustment Levels. E no Levels, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui, ó, jogar o preto para mais, e equilibrar o preto e o branco. Ó. E aqui eu tenho o cinza. Ó. Vou deixar mais claro, mais escuro. Então, eu vou mexer nisso aqui até a imagem ficar do jeito que eu quero. Por exemplo, o que é traço, eu vou me orientar pelo traço. Quando o traço estiver mais escuro possível, para mim tá bom. Porque o cinza de todo o resto, eu posso usar como base para fazer o sombreamento já. Então, já está ali. Image Adjustment Levels. Tá? Aí, já defini que meu traço está legal. Posso dar OK aqui. Depois que eu fizer isso, a primeira coisa e mais importante para fazer a colorização digital, e é claro, se você quiser fazer isso, você pode dar um fundo para a imagem e pintar por cima, você já vai ficar com o fundo definido. Nesse caso, o background que eu quero dizer é o background de cor mesmo. Então, eu vou criar uma outra camada aqui, vou chamar aqui de Color Background. Color Background. E eu estou vendo que tem umas nuvens aqui, então eu vou fazer o quê? Vou usar um gradiente. E vou colocar aqui o seguinte. Esse gradiente ele vai ser... Vou pegar um gradiente puro. Vou colocar ó, azul, celeste. Nada a ver com cruzeiro, viu? E branco. Tá vendo? Um gradiente desse azul, o branco. Ok. Eu estou no Color Background, tá, gente? E vou fazer isso aqui, ó. Só que tem um problema. Como minha imagem de contorno está em cima, quando eu jogar esse fundo aqui, ó, ele não vai aparecer. Por dois motivos. E ainda tem um mais agravante ainda. Primeiro, porque a imagem de contorno está em cima. Segundo, por que o azul ficou cinza? Porque isso é uma coisa que você tem que notar, principalmente quando você pega uma imagem da internet, que é o caso aqui, para poder colorir, para poder praticar. Crédito a esse artista que é muito bom. Ela estava como cor indexada, na realidade, não, como
uma imagem em grayscale. O que é isso? Grayscale é que a imagem ela não tem informação de cor nenhuma, ela tem informação de escala de cinza. Então, eu nunca vou conseguir colorir essa imagem. Então, para poder colorir aqui, para poder ficar com cor e começar a pintar, eu tenho que trocar de grayscale para RGB. Então, eu vou vir aqui em Image, Mode, vou colocar lá RGB Color. Agora, quando você faz isso, já tem vários layers, para evitar de ter que criar os layers todos de novo, você dá só clicar aqui em Don't Mesh, pronto. Agora, quando eu pegar o meu gradiente e fizer lá o meu gradiente, ó, do azul para o branco, ele vai ficar azul e branco. Então, eu já tenho um fundo, mais ou menos, né, do jeito que eu estava querendo. Só que quando eu ligar meu contorno, que é a camada de cima, onde tem o meu personagem, onde tem o objeto que eu vou colorir, não vai aparecer o fundo. Então, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que fazer esse contorno preto, que é justamente o que vai definir aonde que eu vou colorir, o que que eu vou ter que colorir. Eu vou ter que fazer ele aparecer, mas o fundo ficar branco. Ah, professor, então você vai selecionar o branco e deletar ele? Não. Eu vou simplesmente pegar esse primeiro layer aqui, onde está o desenho, e vou fazer um blend mode, onde o preto vai permanecer, certo? E o branco vai ficar. Esse blend mode se chama multiply. Eu vou vir aqui, ó, multiply, e olha só o que vai acontecer. O meu preto fica, tá vendo? O preto, o contorno mantém, e o branco passa a ser transparente. Entendeu? Então, o que isso significa? Significa que tudo que eu desenhar abaixo desse layer, tudo que eu desenhar aqui, ó, nesse layer de cor, no background, etc., vai vazar no branco, mas não vai sobressair o preto. Então, eu vou poder desenhar à vontade. Depois que eu faço isso, ou seja, já determinei a cor de fundo. Agora eu já tenho aqui, ó, color background, então já fiz meu gradiente, eu tenho o céu. Aqui eu vou ter umas nuvens, que eu vou pintar depois de branco, sombrear e tal. Eu posso criar, inclusive, um layer para elas, para ficar abaixo da menina, e a menina sobressair, né? Mas eu vou fazer isso depois. Eu tenho aqui o layer de cor, que é do personagem. Então, a primeira coisa que a gente faz na hora de colorir, isso aí, preferência minha, é pintar a cor base de todos os elementos. O que é a cor base? A cor pura e chapada de todos os elementos. Livrinho de colorir do primário. Você ia pintar a bandeira de qualquer país. Você pegava a cor pura, pintava as listras, porque bandeira não tem firula, né? Eu não conheci nenhuma bandeira de país ainda que tem gradiente. Então, a gente vai lá e pinta com a cor pura. Para isso, para auxiliar você a fazer isso, você pode criar um SWOT específico para essa imagem, que a gente já aprendeu. Posso criar um layer com as cores puras para eu poder pegar usando o Alt e clicando em cima. Ou pode usar os próprios SWOTs que o próprio Photoshop tem, que são milhões, né? São vários. Ok? Se eu der um Reset SWOTs aqui, por exemplo, ó, ok, yes. Posso pegar um SWOT qualquer que eu tenho na minha biblioteca, ou pegar o SWOT padrão do Photoshop, que é esse SWOT aqui, ou criar um SWOT do zero, tá? Então, eu posso fazer de várias maneiras. Ou abrir um, então, vou pegar aqui, por exemplo, macOS, não, Paint Colors, SWOTs. Lá, Paint, ele vai colocar aqui as cores Paint, né? Ou posso pegar um SWOT lá, Load SWOT da minha biblioteca. Então, vou pegar aqui, ó, tem ali uma backup, cadê você? Aqui. Tem um color SWOT aqui, janeiro de 2013, vou dar um load, olha lá. Ele me dá aqui essas cores, que são de um SWOT que eu tinha guardado, tá certo? São várias cores, né? E aí, eu determino quais as cores. Por exemplo, qual é o tom de pele dessa moça? Então, eu vou ver aqui entre os tons de pele que eu tenho, que são essas cores aqui, ó, mais claras, né? Posso também criar uma cor, um tom de pele específico. Ah, mas eu não sei qual tom de pele. Então, você pode buscar uma imagem que já está pintada na internet, usar ela como referência para pegar o tom de pele. Não tem problema nenhum você fazer isso.
Você não está copiando a imagem, você está copiando a cor da pele, por exemplo. Você pode pegar uma imagem, que é a Supergirl. Então, digito lá, ó. Supergirl. Lá em Images. Vou ter aqui vários desenhos, né? Então, tem que, por exemplo, esse que se assemelha mais com aquele que eu estou usando. Então, vou pegar ele, vou salvar. Na verdade, eu achei uma página que tem vários Supergirls aqui. Parece que a mulher ia combater o crime com roupinha dessa. Se bem que ia funcionar, né? Exatamente. Aqui, ó. Escolhe uma que tem as cores que te agradam mais. Gostei muito dessa aqui, ó. Tons de pele. Tenho todos os tons de sombra, luz. Vou salvar essa imagem aqui. Vou abrir lá no Photoshop. Lembrem, gente, isso aqui é porque vocês estão aprendendo, então a gente tem que ser bem didático mesmo, tá? E aí, ó, vou criar um swatch específico para pintar essa imagem. Então, vou lá em Edit, Presets, Preset Manager, Swatches. Vou selecionar tudo aqui, deletar e vou dar Done. O que vai acontecer? Meu swatch vai ficar vazio. Aí, ó, aproveitando que eu já estou com o pincel, olha o que eu faço. Eu vou em cada parte da imagem, onde eu tenho os tons que eu quero, seguro o Alt com o pincel. Seguro o Alt, clico, venho aqui no swatch, clico. Ok. Então já tem aquele tom de pele lá. Seguro o Alt, clico, vou lá, clico. Ok. Então vou criando os tons, ó. Seguro o Alt, clico, lá, clico. Então já tem aqui os do mais claro para o médio. Tem, mas é salvar cor pra caramba, porque tem muitos tons aqui, entendeu? Eu quero as cores puras, as principais. Entendeu? Se você quiser salvar tudo aqui como cor, dá para ele criar um swatch sobre isso aqui. Tem muito tom, entendeu? Gigante. Entendeu? Então você pode fazer essa foto. Tá? Então, ó, vou pegar aqui, ó, cabelo. Beleza. Só que, cara, é mão de obra também, mas se você quiser fazer, pode. Ou você simplesmente vem aqui, ó, escolhe um grande, por exemplo, True Match Colors, que é um bacana, porque ele te dá cor pra caceta, ó. Em toda a escala, então tem aqui vários tons, tá? Esse é um deles. O outro que eu tenho aqui também que é bacana, Focal Tone. Vou dar OK para substituir, tá? Focal Tone. Ele tem aqui, ó, os tons separados pelas cores. Então tem, por exemplo, uns tons aqui que dá para assemelhar tons de pele. Focal Tone. Tá? Esse Focal Tone é bacana. Então o que acontece? Ele tem já aqui os vermelhos, azuis, tons de pele. Então posso usar ele também. E como é que eu vou usar o swatch? Simplesmente você vai lá, tá com o seu pincel para pintar, né? Você vai lá, clica, configura seu pincel e você vai pintar as partes dentro do layer cor. O layer contorno, para evitar que você estrague o seu contorno, a primeira coisa que eu vou fazer no contorno é travar ele, ó. Depois de dar um multiplier, claro. Travo ele, volto para o layer de cor e aí eu vou pintar as partes. Por exemplo, eu vou escolher esse tom de pele aqui para ela, do Focal Tone, né? Eu peguei aqui, ó. Vou pegar meu pincel, aumentar um pouco o tamanho dele. E você vai pintar em cima do rosto. Não tem problema vazar para o cabelo, porque depois você vai pintar a cor do cabelo em cima. Então você vai vir tudo que tem tom de pele aqui, ó. E vai pintar aquele tom de pele que você quer. Ah, mas tá muito escuro, professor. Tá, porque isso aqui é a cor base. Eu ainda vou fazer luz
nas áreas que eu precisar e sombra nas áreas que eu também precisar fazer. Pinta, não tem problema vazar, porque depois a gente vai corrigindo. Primeiro você vai pintar porcamente. Igual criança. Deixa vazar tudo. Não tem... Aqui, gente, o negócio que não tem é você ter que seguir. É bom para você praticar, mas você não precisa ficar seguindo. Tá? Você pode pintar de qualquer jeito. Então você vai pintar lá. E depois a gente vai corrigindo os erros. Preenche tudo primeiro. Então vou aqui, vou preencher. Tudo que for pele aqui eu vou pintar. Beleza? Ver se tem mais algum pedaço aqui. Não. Beleza. Aí vamos lá. O uniforme da Supergirl é azul, vermelho e dourado. Beleza, então vamos lá. Vou escolher um azul. Um azul mais ou menos tipo esse, deixa eu ver. Não, um azul mais claro. Tem um azul aqui ó, abaixo desse cinza. Aí eu vou lá, ó. Começo a pintar. E preencher tudo que é azul. Ah, para isso, ó, meu pincel tá aqui, ó. Flow 100, eu tinha colocado 55. E opacidade 100 também. Eu não quero ele transparente nem nada. Então eu não quero fazer sobretom, meio tom, nada disso. Eu quero só preencher a princípio. Se você tiver dificuldade para poder pintar as áreas, você pode selecionar aqui, ó, poligonal laço. Você vai lá, clica. A princípio você não precisa fazer correção, então você vai fazer a seleção mais dura mesmo, sem precisar de muito contorno. Tenta fazer a seleção dentro da linha preta do contorno, justamente para já tapar algum erro de seleção que você possa ter. De qualquer forma, uma vez que você fez a seleção, ó, você pega lá seu pincel e pinta em cima. Tá? Essa é uma maneira também. Não tenha vergonha de usar pincel. Seleção, quer dizer. Outro detalhe, uma dica. Quando você selecionar, por exemplo, vou selecionar aqui essa parte da saia. Quando você selecionar, se a seleção estiver te atrapalhando, de alguma maneira, para você ver como é que está ficando a pintura, sem aquela seleção chata, piscando em volta do que você está colorindo, você pode dar um Ctrl H, ele esconde a seleção. O Ctrl H vai esconder a seleção, você vai poder pegar lá a sua cor. E aí, olha lá, você vai pintar ali. Ok? Dá Ctrl H de novo, a seleção aparece. Ctrl D, você tira a seleção. Agora, uma vez que você já determinou, por exemplo, ó, eu já pintei aqui a cor da pele, o azul e o vermelho. Eu vou precisar, veja bem, eu vou precisar do azul de novo, mas eu estou com o vermelho marcado. Aí eu faço o seguinte, ó, seguro o Alt, clico em cima do meu azul, vou lá e pinto a parte que eu preciso pintar de azul. Na realidade, as botas são vermelhas. Né? Azul é só a parte de cima. Vamos lá, ó, clica aqui, vermelhinho. Tá lá de vermelho. Aumentar o pincel. Colchete, só para você preencher mais rápido.
Aqui na bota, por exemplo, vou ter que fazer uma coisa depois no próprio contorno, que é tirar um pouco dessa sombra, que está muito pesada. Então, posso depois, aqui no meu contorno mesmo, selecionar as botas e clarear um pouco essa sombra que eu tenho, né, na bota aí. E assim, gente, a gente vai pintando as cores principais, tá? Base. Não tem problema vazar, eu vou explicar para vocês como é que vocês vão corrigir como uma cor vazou na outra, de uma maneira bem simples. Borracha? Não é o hardness da borracha que está muito grande, não? Ou, quer dizer, o soft dela, né? Com pressa. Ó, uma maneira de você eliminar os erros é usar a borracha mesmo, tá? Então você vem aqui com a borracha menorzinha, ó, e vai apagando o que vazou. No caso aqui, quando vazou pro branco, né? Vazou para a parte que não tem nada. Quando vaza uma cor em cima da outra, no caso, quando você está fazendo preenchimento geral, aí uma maneira de você evitar esses probleminhas é você pintar com a própria cor mais próximo. Quer ver, ó? Vou pegar uma área ali no pescoço que eu sei que deu uma opa, vazou bastante. Aqui. Vou aproximar ali, ó. Então, por exemplo, aqui, ó, vazou muito. Então, o que eu vou fazer? Eu vou diminuir meu pincel, tamanho um pouco mais preciso. Vou pegar essa cor da pele, ó, e vou passar na borda, usando o Alt. Aqui no caso é o azul, então eu pego o azul e... Opa! Pegar o azul puro aqui, ó, e passo ali. Aí dessa forma você consegue corrigir os pontos que estão tendo vazamento de cor. No caso do cabelo aqui, ó, vou pegar uma bem amarelão mesmo. Deixa eu escolher um loiro aqui. Olha lá, vou fazer o cabelo agora. Uma coisa que ajuda muito na hora de fazer a colorização, gente, é a qualidade da imagem também, tá? A qualidade da imagem influencia muito. A qualidade da imagem influencia muito na hora de fazer. Dá um shape da Nix aqui, aproveitar que eu tô com a...
de cabelo, o ideal é você usar pincéis bem fininhos para poder determinar essas. E a mesma coisa com a borracha também, quando você precisar apagar. Fazendo aqui. Troca de cor. Oi. Então, olha aqui, no caso do rosto, ó, eu vou pintar de branco a parte do olho. Vou pegar um branco aqui. Então, faço assim, pego o branco. Vou pintar aqui, ó, o olho de branco. Pintar aqui, ó, os dentes. Lábios. É que é? Depois a gente vai discutir sobre teoria dos multiversos nos quadrinhos.
L vermelho. Olha, olha, mas ainda prefiro essa cultura aí do que falar de futebol, velho. Tô brincando, os dois são bons. Quem?
O Deadpool é mutante, só. Ó, depois que você termina a cor base, quando você olha aqui, ó, sem o traço, você vai ver que fica meio estranho, né? Porque o que dá o contorno é a diferença, é a grande diferença entre pintura digital e colorização. A colorização, ela não vive sem o traço. A pintura digital é 100% daqui, ó. Você parte a partir disso aqui que você vai fazer todos os outros contornos, tá? É uma das grandes diferenças. Agora, você pode melhorar esse traço de várias maneiras. Por exemplo, você pode pintar com preto, reforçar uma parte do traço que você precisa, clarear uma parte que você... A colorização digital, segunda parte. Depois que eu já peguei coloquei as cores base aqui, ou seja, as cores puras, né? Que eu já determinei aqui a paleta e tal. Eu vou começar agora a fazer as áreas de sombra e de luz. Eu vou começar ali pelo rosto, porque tem algumas áreas do rosto que eu ainda tenho que pintar. E é bom que essas áreas do rosto já me dão uma boa noção de como fazer a luz e a sombra. Uma coisa interessante, sempre que a gente vai trabalhar com a colorização digital, é que a imagem esteja numa qualidade boa. Isso aqui não está numa qualidade muito boa, que foi baixado da internet. Então, assim, a gente tem uma certa limitação com a qualidade da imagem até certa distância. Mas, de qualquer forma, o princípio de pintura é o mesmo para a imagem com a qualidade ruim ou boa, né? Isso não vai fazer muita diferença. Por exemplo, no caso da boca aqui, dos olhos, a gente vai pintar de branco mesmo, tá? A princípio. Então, quando eu colocar aqui o meu pincel e começar a pintar, eu vou preencher da área da esclera do olho aqui e a boca de branco, para marcar essas duas áreas. O branco vai ser bacana porque eu posso usar ele tanto para apagar, aqui nesse caso, como eu posso usar também para dar brilho nas coisas. Então, quando eu quero que alguma coisa tenha um brilho, eu posso usar do branco. Eu estou usando uma paleta de cores aqui, que é a Photochrome. Essa paleta aqui que eu estou usando no swatch, ó. Focal Tone. Estou usando essa paleta, tá? A paleta de cores que tem vários tons, né? Tem aqui os tons de azul e tal. Mas a gente não pode se limitar só a essa paleta, não. Porque às vezes fica difícil a gente saber, quando a gente dá um efeito na cor, apenas por essa escala. Então, às vezes eu precisar de uma cor, mas ela não está aqui. Então, você pode, por exemplo, pegar essa mesma cor. Digamos que eu vou pegar esse vermelho aqui para fazer o batom dela. Ó.
esse vermelho. Vou começar ali a fazer o batom. Mas eu quero esse mesmo tom de vermelho mais claro, eu não tenho ele aqui, como é que eu faço? Uma opção que você tem é você chegar aqui no Color, que aí tem a escala RGB, ó. Você vai ter aqui a escala RGB, e você tem algumas opções nessa escala RGB. Você pode usar o RGB, como você pode usar também o HSB. O que é o HSB? O HSB é o seguinte, em vez de você trabalhar com a mistura das três cores principais aqui, o vermelho, o verde e o azul, você vai trabalhar com a matiz, que é a cor, a quantidade de luz, a quantidade de cor que você vai ter, e a quantidade de luz, que é o brightness aqui. Então você escolhe a cor ali, ó, e esse vermelho aqui. Mas eu quero ele num tom um pouco mais claro. Com HSB, o que eu preciso fazer? Só vim aqui, ó, no Saturation e no Brightness, aumentar a quantidade de luz, diminuir a saturação. Então eu vou ter o quê? O mesmo vermelho, o mesmo tom, só que com menos luz, com mais luz e menos saturação. Então eu consigo criar tonalidades daquela cor que eu peguei, sem alterar a matiz, ou seja, ele continua sendo vermelho ali, ó, mas eu estou alterando só o brilho e a saturação da cor. E aí eu vou ter um vermelho completamente diferente, ou um tom completamente diferente daquele que eu estava usando. Mas que ao mesmo tempo vai completar para poder criar luz e sombra. Então, por exemplo, peguei a cor da pele. Mesma coisa aqui, ó. Se eu quero um tom de pele mais claro, ou esse mesmo tom de pele mais claro, como o brilho dele já está no máximo, o que eu vou fazer? Eu vou diminuir a saturação. E aí eu vou ter o quê? Se eu aumento aqui, ó, eu vou escurecendo. Ó. E assim eu consigo criar a graduação até chegar na sombra. Esse processo aqui é um processo parecido com o que eu tenho no Dodge Burn, só que mais controlado, porque aqui eu controlo a tonalidade e a luz. Certo? Então é uma maneira também fácil de você ficar alterando as cores, em vez de você ter que ficar pegando diretamente a paleta. Você usa a cor que você selecionou, com o Alt aqui, ó. Mas você tem como colocar ela mais escura. E com uma saturação diferente. Então você cria um tom de pele totalmente diferente do que estava. Então o HSB é muito bom para esse tipo de coisa, tá, gente? Por quê? Porque você não tem que misturar as cores para ter uma cor derivada. Se eu tivesse que fazer a cor mais clara usando o RGB Color, como que eu faria? Eu teria que adivinhar qual que é a mistura dessas três cores para dar um tom daquela cor mais claro. Então é mais complexo. Outra opção que você tem aqui é você pegar os espectros. Né? Então você tem aqui o RGB, CMYK, Grayscale. Então você vai pegar aqui, ó. Só que aí é muito mais cores para você poder trabalhar. Ok? Vou colocar aqui RGB Color. Então, voltando aqui a luz e sombra, eu pintei de branco primeiro a boca e o olho. A imagem ruim é complicada por causa disso. A gente começa a perder resolução, você não vai ter uma definição muito boa na hora de pintar. Então fica meio ruim mesmo. Aí a gente sempre tem que alternar entre pintar e apagar o que vazar. Nesse caso aqui, gente, eu vou começar com a cor base.
E a boca é um dos bons exemplos que a gente tem para trabalhar luz e sombra. Porque eu vou ter a cor dos lábios, no caso aqui, né, ela vai estar com maquiagem, e eu vou ter que ir graduando as cores até chegar na luz, que é o brilho dos lábios. Tá? Como é que eu vou fazer isso? Usando a cor. Eu vou selecionar aqui. E usando isso aqui, ó. Saturação e luz. Então, aumenta um pouco a saturação, quer dizer, diminui um pouco a saturação, aumenta um pouco o brilho, e eu já tenho um tom de vermelho diferente. Até quando eu perceber que eu tenho que fazer um brilho forte mesmo, aí eu posso usar o branco puro. Aqui no olho o processo é o mesmo, tá? Vou pegar aqui, só demarcar o olho. Vou aproximar. Vou pintar uma cor base para o olho, vou usar uma azul. Então vou pegar ali, vou pintar aqui de azul. Nesse caso, mais próximo da pupila, vou colocar um azul mais escuro. Depois, o olho é muito mais simples, que eu só preciso colocar o brilho. E voilá. Ok? Bom, agora que eu já tenho esses que são mais demarcados, eu vou ter que fazer as sombras e luzes das cores puras que eu tenho no uniforme, no rosto, etc. Primeira coisa que eu tenho que ver, se a minha imagem já estiver dando alguma dica para mim, é de onde está vindo a sombra dessa imagem, se é que ela tem alguma. Né? Se ela não tiver, nesse caso aqui eu estou vendo os brilhos, ó, então é como se a luz estivesse vindo daqui, ou de frente. Né? Porque aí eu tenho essa sombra que está projetada aqui atrás da capa, aqui atrás na capa. Então posso fazer uma luz que venha daqui, ó, nessa área. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, para ficar mais fácil, até se você não tiver uma caneta, é usar a seleção de laço, marcar as áreas que você vai fazer a sombra. Então, por exemplo, vou fazer a sombra do cabelo aqui no rosto. Então vou desenhar. Posso usar o poligonal laço também, não tem problema. Qualquer um dos dois vai servir. Se eu errei, eu posso usar o Alt aqui para recortar. Ó. Vou demarcar essas áreas onde eu vou colocar a sombra. No caso do rosto. Opa. Vou fazer uma aqui embaixo do nariz, então vou segurar o Shift. Vou fazer aqui. E aí você pode fazer o seguinte, ó, pega o pincel, segura o Alt, clica ali para pegar a cor da pele. Como eu quero fazer sombra, eu vou aumentar um pouquinho de nada a minha saturação, diminuir um pouquinho a meu brilho, HSB é Hue Saturation Brightness. Meu pincel, eu vou colocar ele num tamanho um pouco maior, hardness no mínimo, certo? E aí, ó, eu vou passando, mas eu não enxergo porque às vezes a minha seleção me atrapalha. Então, para esconder a seleção, eu dou Ctrl H, só escondi a seleção, tá?
E aí eu consigo ver, ó, onde que eu estou fazendo a sombra. Eu pintei por cima do olho, não tem problema, depois eu pinto de volta. Ctrl H de novo para voltar. E olha lá, foi onde eu pintei a minha sombra. Posso voltar lá na ferramenta laço de novo. Ctrl D para tirar a seleção. Vou fazer uma sombra aqui, ó, no pescoço. Faço a mesma coisa, pincel, Ctrl H e vou marcar a sombra no pescoço. Para fazer luz, ou seja, brilho, é a mesma coisa. Então, por exemplo, fazer brilho no rosto, no nariz, pego lá a ferramenta também, vou fazer aqui uns pontos de brilho. Certo? Seguro o Shift aqui para poder acrescentar. Ok? Eu vou fazer alguns pontos de brilho aqui. Aí eu faço a mesma coisa. Pego a cor da pele, pego meu pincel, seguro o Alt, pego a cor da pele. Só que aqui eu vou fazer o inverso. Em vez de eu escurecer na saturação e no brilho, eu vou manter o brilho onde está, em 100%, e vou só tirar um pouco da saturação para ele ficar próximo do branco. Ctrl H para esconder a seleção e vou passar. Depois que eu já delimitei essas áreas, eu posso vir agora a mão livre, ó, com o pincel um pouquinho menor, bem menor na realidade. Eu vou dando pontos de brilho com a opacidade menor aqui, ó. Vou colocar uns 50% mais ou menos. No branco puro. E vou criando os pontinhos mais fortes. Nem tão forte, né? Ok? Eu vou fazer a mesma coisa para a roupa. Por exemplo, no caso do azul aqui, ó. Mesma coisa. Seleciono o azul. Se eu quero fazer sombra, vou colocar um pouco menos de brilho, um pouco mais de saturação. Pego a minha seleção, meu laço selection aqui, ó. Marco a área que vai ter sombra. Ok? Pego o pincel, aumento o tamanho. Olha lá, Ctrl H
novo. Vermelhos, mesma coisa. Shift. Pega a cor. Mais sombra. Ctrl H para você enxergar. Vai fazer a luz. De novo. Então, vou pegar aqui, ó. Mesma cor. Aumenta a intensidade. Diminui a saturação. Vou apagar. Vou aumentar um pouco mais o pincel. Deixar o hardness no 0. Olha só. Você cria esse efeito de brilho. Tá vendo? Você pode variar os tons aqui, ó. E você cria esses brilhos. Se quiser um tom a mais, volta lá na sua seleção. Opa. Aqui você pode usar aqueles truques que a gente já sabe de seleção, gente. Refine Edge aqui, ó. A gente pode colocar a seleção um pouquinho mais borrada. Dar um smooth nela. E aí quando você for pintar, ó. Vai vazar um pouquinho mais. Ok? Essas partes que tem sombra aqui já na imagem, o ideal é que você apague o cinza e coloque a sombra colorida. Ou colora, faça a colorização no cinza, né? Aqui, por exemplo, eu vou usar um pouco do feather. Pegar ali a cor. Escurecer um pouco a cor. Não tanto, um pouquinho. Saturar um pouco. Ctrl H. E o cinza, às vezes, encobre um pouco justamente o que a gente está precisando fazer, que é a sombra. Então, você volta ali na sua imagem, no contorno, e uma maneira de você apagar essa sombra que está aqui é pintar de branco. Olha lá. Certo?